Bom dia, bom dia! Hoje nós iniciamos o nosso projeto Desmistificando o Direito. E qual foi o objetivo desse projeto? Foi justamente trazer para vocês discussões de dentro do direito que vai trazer uma clareza, vai desmistificar aquilo que a gente conhece o direito. Vão todos chegando, sejam todos bem-vindos. Estou aqui aguardando o nosso convidado entrar para que a gente tenha uma conversa com ele. E essa vai ser a primeira conversa de muitas. O professor Vinícius, ele é professor de Direito Constitucional e professor de Processo Civil, trabalha aqui em Maringá com um dos grandes nomes do processo civil, que é o professor Medina. Ok? Então, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas. Quero que vocês mandem para mim o bom dia lá no direct, como nós fizemos a outra vez, porque fica mais fácil. Inclusive, pessoal, até as perguntas de vocês eu gostaria que fosse pelo direct, ok? Estou com o computador aqui com o celular e aqui com o computador para verificar as perguntas de vocês pelo direct, tá bom? Lembrando-se que cada participação desse projeto vocês têm hora-aulas valendo. Então, vocês, além de discutir assuntos que são extremamente importantes dentro do direito, vocês ainda ganham horas, né, extracurriculares que vocês precisam cumprir dentro da faculdade, ok? Tô aqui procurando o professor Vinícius, eu acredito que ele não entrou ainda, porque eu não vi. E se entrou, né, eu não vi ele entrar. Deixa eu procurar o professor Vinícius aqui. Professor, já entrou? Deixa eu verificar. Professor Vinícius. Cadê o professor Vinícius? Tô online já. Oi, gente. Olha quantas pessoas que estão aí que eu conheço. Que saudade que eu tô de vocês. Enquanto isso não acabar, eu acho que é uma maneira da gente discutir alguns temas que são extremamente polêmicos e muito importantes serem discutidos. O professor Vinícius entrou. Então, vamos lá, professor. Vou te chamar aqui, tá? Estou chamando. É até deselegante chamar ele de senhor, porque é tão jovem, né, professor? Bom Oi, dia, professor, bom dia! Muito tudo obrigada bem? por ter aceito esse convite de vir aqui conversar conosco sobre o projeto, sobre um tema tão polêmico e importantíssimo de se discutir, porque quando a gente fala do ativismo judicial, do STF, isso traz várias discussões e vários posicionamentos. Então, só falando para os alunos, o professor Vinícius, ele trabalha tanto com direito constitucional, ótimo, um dos melhores professores de direito constitucional que eu já conheci, e também processo civil. Qualquer pergunta que vocês tiverem, mandem ou aqui pelo direct. Se vocês verem que a professora não está conseguindo responder porque vocês estão dando bom dia para eu ter o controle lá, vocês podem mandar pelo WhatsApp, que daí eu já faço a pergunta para ele. A partir de agora, eu vou tirar esses comentários, por quê? Porque fica mais fácil da gente conversar e não fica travando a live. Professor, seja bem-vindo. Obrigada, que pleno sábado o senhor está parando, né? Tem a neném, tem a mulher para dar todo aquele apoio e você está aqui para discutir com a gente sobre direito. Muito obrigado por ter aceito o convite, tá, professor? Eu que agradeço, professora Letícia, bom dia a todos. Agradeço muito o convite. É um grande privilégio poder bater esse papo com vocês nessa manhã de sábado. O tema é super agradável e ao mesmo tempo super espinhoso, mas eu gosto muito do tema, particularmente. Então a gente vai conseguir, a partir de alguns reflexos dessa decisão da última semana aí do Supremo Tribunal Federal, falar um pouquinho sobre a questão de fundo, obviamente, que é a questão envolvendo a descriminalização do aborto em algumas hipóteses, e falar um pouquinho sobre o ativismo judicial, né, trabalhando algumas outras decisões que a gente tem aí no histórico do Supremo Tribunal Federal
para falar. Então, antes da gente começar, eu queria agradecer muito, professora Letícia. Eu acho que é um bate-papo, você tinha me falado que era um bate-papo, então eu vou te chamar de Lê, que é como eu te chamo normalmente, pode ser? Pode ficar à vontade, Vinícius. Fechou. Fechou. E agradecer também à faculdade, né? Ao curso de Direito da Unifatec, que fez o convite. E é um super orgulho estar aqui batendo essa bola com vocês. Que bom, Vinícius. Seja bem-vindo. E espero, e daqui a pouco tempo, né, se Deus quiser, poder te receber pessoalmente lá na Unifatec, que vai ser um prazer imenso a gente discutir, quem sabe, desdobramentos desse assunto Com pessoalmente lá na certeza. Unifatec com os alunos, tá bom? Vai ser um Pode prazer. começar, que eu estou ansiosíssima para começar nosso bate-papo. Vamos lá, então. Bom, o que eu preparei para vocês, tá? A ideia, quando o convite me foi feito, era a gente falar um pouquinho sobre uma decisão do Supremo, e a época que o convite me foi feito pela Letícia, era uma decisão que ainda não havia sido julgada. Então, havia uma expectativa muito grande no mundo jurídico acerca de qual seria o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. E a questão de fundo que saía na mídia era relacionada a uma nova hipótese de descriminalização do aborto, né? Então, uma situação de interrupção do feto que não está prevista dentre as situações possíveis dentro do Código Penal, e isso gerou um burburinho muito grande no mundo jurídico. Tá? Essa decisão ela é o julgamento da ADI, da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5581, que foi julgada junto com uma outra ação constitucional que a gente chama de ADPF, que é a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, que nessa ADPF havia a questão envolvendo a possibilidade de se permitir a interrupção do feto em situações da gravidez, em situações em que a mãe estava acometida do Zika vírus, né? Então isso gerou um reflexo muito grande no mundo jurídico, estava todo mundo aguardando, ansioso, como que o Supremo decidiria isso. Foi num contexto de uma semana em que a gente estava em isolamento, o Supremo está em isolamento, e discutiu-se muito se não era um julgamento muito relevante para ser feito de forma remota. Virtual, né? Foi numa sessão virtual, né? Exatamente. Então houve uma discussão muito grande, discussão inclusive que está sendo verificada hoje no mundo jurídico em muitos casos, né? E foi óbvio que pela relevância do tema, isso foi discutido muito. E quebrando um pouco a expectativa de todo mundo, a ação não entrou no julgamento de mérito. Tá? As ações foram rejeitadas, tá? Por questões de formalidade e de legitimidade, que a gente vai abordar logo em seguida. E então a questão de fundo não foi discutida, o que obviamente não impede que a gente, dentre os reflexos desse julgamento, a gente não aborde essa questão aqui hoje com vocês. Então foi por isso que eu mais ou menos criei um roteiro dividido em 3 grandes reflexos a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Então a gente vai falar um pouquinho rápido sobre qual era o objeto da ação, quem eram os autores da ação e qual foi o julgamento da ação. A partir disso, a gente fala um pouquinho sobre sobre 3 reflexos grandes dessa discussão. O primeiro reflexo vai ser a questão envolvendo a legitimidade, então o que justifica o posicionamento da ministra Carmen Lúcia, que foi seguido pela quase totalidade dos outros integrantes da corte. Depois a gente vai falar um pouquinho, obviamente, sobre ativismo judicial. E, por fim, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de fundo, que é uma questão absolutamente delicada. Confesso que eu tenho dúvidas frequentes. A gente, quanto mais estuda, mais lê, mais a gente amplia um pouco assim. Menos sabe, mais você tem dúvida. É um negócio impressionante. E aí essa questão de fundo já é uma questão um pouco mais delicada, mas a gente vai, obviamente, não vamos fugir do embate, não vamos fugir do tema e vamos trabalhar um pouquinho. Aliás, é um tema que que eu já vinha debatendo em casa. A minha esposa tem um posicionamento muito claro, ela é do direito também, ela tem um posicionamento muito claro em relação a isso. Meu sogro é médico, é pediatra, então a gente vinha discutindo aqui durante essa semana as questões envolvendo, as dificuldades envolvendo se posicionar em relação a um lado e em relação ao outro, né, em relação ao aborto em si, a descriminalização do aborto. E assim, as discussões foram grandes aqui, espero que a gente consiga discutir aqui também. É interessante que ele, como médico, ele tem uma visão até um pouco diferenciada de nossa visão como jurista, né?
Porque o médio, ele está mais na vigência, então ele tem ele sabe a consequência, né, da gravidez com Zika vírus, então é muito mais diferenciado. Exato. E a gente vai conseguir tentar passar um pouquinho aqui para vocês. Então vamos lá. Decisão em si, tá? A discussão então sobre a possibilidade de interrupção da gravidez, e aí eu tomei a liberdade de colocar gravidez microcefálica, tá? Depois eu vou fazer uma crítica em relação à ação em si, que eu entendia que da forma como ela foi colocada, ela tinha pouquíssimas chances de ter êxito no Supremo, porque da forma como isso veio à tona na mídia, e junto ao site do STF, as notícias que vieram, a decisão ainda não foi publicada, então a gente tem notícias acerca da decisão, né? Mas da forma como a ação foi posta, ela falava da possibilidade de permitir que a mãe, acometida do Zika vírus, possa interromper a gravidez, sem que isso gere consequências penais. E eu achei muito aberto, né? Porque nem toda mãe grávida que é acometida de Zika vírus, a criança vai ter microcefalia, obrigatoriamente. E ainda que venha a ter, que seja detectada a microcefalia, não quer dizer que já gerará riscos à mãe e nem que vai ter uma consequência, vai ser uma microcefalia gravíssima, que inviabilizaria a vida. Como aconteceu, e foi o fundamento vencedor da ação que julgou a anencefalia, né, que é um julgamento de 2012, que a gente vai falar aqui, que lá sim, né, a discussão toda, inclusive a discussão médica, houve audiências públicas, enfim, foi um julgamento histórico. Na questão da anencefalia havia claramente a discussão girou em torno da inviabilidade de vida, e por isso o julgamento que estendeu um pouco essas hipóteses de não criminalização da interrupção da gravidez, né? Então, já no caso algo que você falou aí que me chamou muita atenção, nem toda mulher que tem Zika vírus e engravida, necessariamente a criança vai ter microcefalia. Vai desenvolver microcefalia. Esse é um ponto que não que tem dificulta no meu modo. Geral, né? Não tem. Seria caso a caso, exatamente. Então, como que eu vou levar isso para o julgamento supremo, sendo que não é algo... nem a anencefalia... Tornar regra aquilo que não é regra. Exato, nem a anencefalia, que é algo hoje já sedimentado, durante o julgamento do Supremo lá em 2012, apareceram mães com crianças diagnosticadas supostamente com anencefalia, vivas no colo, obviamente, com anomalias grandes e tudo mais, vivas. Então, assim, se nem a anencefalia, que a ciência dá lá quase 99% de chance de inviabilidade de vida, né, imagina na microcefalia. Então, era um ponto que eu critiquei na forma como nos foi passada o teor da ação. Mas vamos lá. Essa ação, então, discutia a interrupção da gravidez microcefálica. Quais eram os dispositivos questionados? O dispositivo questionado, então, sempre lembrando, o Supremo está lá como corte tutora da principal norma do sistema jurídico brasileiro, que é a Constituição Federal. Tá? Então, tudo a partir da Constituição Federal caminha dentro de um Estado democrático de direito. Então, eu estou falando de todos os poderes deverem seguir o texto constitucional, né? A gente, quando dá aula de teoria da Constituição, a gente fala que a Constituição ela é o marco zero de um Estado. Né? Então, a partir da Constituição que o Estado nasce. Então, o Executivo se comporta a partir da Constituição e caminhando para a Constituição. Legislativo e Judiciário igualmente, caminham a partir da Constituição e caminhando para a Constituição. Né? Então, ninguém é senhor da Constituição, como a gente ouviu aí durante essa semana. Ninguém é senhor da Constituição. Na verdade, somos todos súditos da Constituição. Então, tudo que nasce em termos de legislação infraconstitucional no nosso sistema jurídico está apto a ser questionado pelo texto constitucional se tiver incompatibilidade com o texto constitucional. Okay? Então, a partir disso, nascem ações, né, que a gente já vai falar daqui a pouquinho, para controlar a constitucionalidade. Então, sempre que a gente fala em controle de constitucionalidade, os alunos ficam apavorados, que tema difícil, que tema espinhoso. Mas não, na verdade, é um controle de compatibilidade. As leis abaixo da Constituição nascem e precisam estar compatíveis com o texto constitucional. Não estando compatíveis com o texto constitucional, o sistema prevê a possibilidade de fazer um controle de compatibilidade. Né? Essa norma está compatível ou não está compatível com o texto constitucional. E a partir daí que nasce esse controle e que nascem essas ações
que são julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, as que a gente vai falar aqui, normalmente pelo controle concentrado. Né? Então, a lei que foi, o dispositivo que foi questionado é uma lei de 2016, a Lei 13.301, que é uma lei que fala sobre questões envolvendo medidas de vigilância, de saúde, envolvendo o Zika, a dengue e a chikungunya. Vejam que é uma lei de 2016, portanto é uma lei do momento em que esses surtos estavam acometendo a sociedade brasileira em grande quantidade, era um receio muito grande à época, todo mundo estava com medo da chikungunya, da dengue, obviamente, já naquela época, e ainda até hoje a gente tem esse receio, né? Mas a chikungunya e a Zika, porque eram um tanto quanto novos, isso trazia muito receio, e daí saiu essa Lei 13.301 de 2016. Então a ADI em si, ela discute vários pontos, né, da lei. Né? E um dos pontos trazidos para serem julgados juntamente com a ADI, por meio dessa DPF, era a questão envolvendo, obviamente, a possibilidade de, como política pública de saúde, tá, que é essa ideia que justifica a discussão em cima da descriminalização do aborto, então, como política pública de saúde, permitir que as mães acometidas de Zika possam, não é que elas devam, mas elas possam interromper a gravidez, na verdade, caso é uma assim escolha elas da queiram. mulher, né? A mulher, ela tem essa possibilidade, olha, eu tenho o Zika vírus, eu tô grávida, e eu não quero ter essa criança com microcefalia, então eu escolho pelo aborto. Né? A interrupção da gravidez, né, Vinícius? A interrupção da gravidez. Fala muito de aborto, inclusive nós tivemos a discussão quando foi para colocar o tema, e ainda eu falei, não, mas aborto ele chama mais atenção quando a gente chama aborto, né? Então, tecnicamente, o que se fala é interrupção da gravidez, né? É a interrupção da gravidez, que é uma figura típica. Então, a interrupção da gravidez, quando não inclusa dentro das 3 possibilidades em que ela é permitida, ela constitui tipo penal. E, via de consequência, é aborto. O nome do tipo penal é aborto. Por isso que a gente não gosta de falar de aborto, porque pode ser uma hipótese que não seja aborto, seja apenas uma interrupção lícita da gravidez. Né? Então, risco para a saúde da mãe. Qualquer gravidez que gere risco para a saúde da mãe, e que o médico ateste isso, a mãe pode interromper a gravidez. O certo não é falar assim, a mãe pode abortar. Não, ela não pode abortar, ela pode interromper a gravidez, porque se ela pudesse abortar, eu estaria falando que ela está cometendo um delito, um crime tipificado no Código Penal. Tá? Beleza. O que foi o julgamento? A autora da ação foi a Associação Nacional dos Defensores Públicos, a ANADEP. Muito possivelmente, porque ela receba muitas demandas de pessoas insuficientes, que não têm condição, vão até a Defensoria Pública para mover ações relacionadas a essa questão que a gente está discutindo aqui. Tá? A decisão veio em que sentido? Tá? Eu vou ler um pouquinho do que eu montei aqui. Ó. O colegiado ele acompanha a relatora, a ministra Carmen Lúcia, que opta pela perda do objeto da ação. Segundo a relatora, a ANADEP não teria legitimidade à propositura da ADPF, da arguição de descumprimento de preceito fundamental. E a ministra ressalta que a jurisprudência do Supremo Pacífica reconhece apenas a legitimidade àquelas entidades de classe nacionais, para ajuizamento em controle abstrato ou concentrado de constitucionalidade, que tenham, e aí é o ponto-chave do nosso primeiro reflexo, que tenham nexo de afinidade entre os objetivos institucionais dessa associação e o conteúdo do texto normativo. Tá? E aí, no caso, a ministra disse que constatou não haver interesse jurídico da Associação de Procuradores nas normas e políticas públicas questionadas nessa lei e questionadas junto à ADPF. Tá? Então, acho que foi basicamente isso. Tem uma das condições da ação, né? Vamos lembrar um pouquinho das matérias de processo civil, né? Que quando a gente fala de condição da ação, legitimidade e interesse jurídico, né? E aí faltava legitimidade, segundo a ministra Carmen Lúcia. Vejam que o julgamento ele teve 2 votos dissonantes a esse carreado pela ministra relatora, e a gente vai falar um pouquinho deles agora, porque um deles contraria ela, entende pela legitimidade, e ele levanta a bola para um dos reflexos que a gente vai trazer aqui. Então, vamos para o primeiro reflexo. Primeiro reflexo, então, legitimados para a realização do controle de constitucionalidade. Então, eu já anunciei aqui um pouquinho para vocês o quão simples é fazer o controle de constitucionalidade. A matéria não tem segredos, ok? Então, é controle de compatibilidade. Né?
As normas estão compatíveis com o texto constitucional? As medidas políticas estão compatíveis com o texto constitucional? Essa é a questão. No estudo do controle de constitucionalidade, a gente não vai passar aqui perdendo muito tempo em cima de controle de constitucionalidade, mas o que eu procurei fazer para que vocês compreendam bem? Existe uma classificação de tipos de controle de constitucionalidade a partir de determinados critérios. Eu trouxe 2 apenas, dos vários que a doutrina fala, para que vocês entendam a diferença básica entre 2 tipos de controle de constitucionalidade que existem no Brasil e que fazem com que a gente compreenda o porquê do STF estar julgando essa questão lá. E quem são as partes? Parece que essas partes não são tão concretas, né? E é por isso que a gente vai trabalhar aqui 2 tipos de controle. Um é uma divisão que é feita a partir do órgão responsável pelo controle de constitucionalidade ou pelo controle de compatibilidade. A divisão que existe em relação ao órgão que faz o controle é entre controle de constitucionalidade difuso e concentrado. O que é o controle difuso? O controle difuso é aquele que pode ser feito por qualquer juiz ou tribunal. Qualquer âmbito do judiciário brasileiro. Qualquer juiz ou tribunal, então, Vinícius, pode fazer controle de compatibilidade? Pode. Qualquer juiz, inclusive o juiz de piso, aqui o juiz de origem, ele pode fazer controle de constitucionalidade se ele entender que uma norma está incompatível com o texto constitucional. Por isso que é difuso, qualquer um pode fazer. Inclusive o Supremo Tribunal Federal. Então, não obstante, a gente identifica aí julgamentos que chegam ao Supremo Tribunal Federal a partir de ações concretas, que vão começar ali na origem, que o juízo de piso, de origem, teve a capacidade de fazer controle de compatibilidade, foi eventualmente para um tribunal de segunda instância, e depois subiu para os tribunais superiores, todos eles podendo fazer controle de constitucionalidade. Esse é o controle difuso. Ao contrário do controle concentrado, que, como o próprio nome diz, ele está concentrado em algum órgão específico, que no nosso caso é o Supremo Tribunal Federal. Tá? Então eu vou ter ações específicas que vão poder tão somente ser manejadas no Supremo Tribunal Federal, porque o controle é feito ali concentrado naquele tribunal. Da mesma forma, tem uma outra classificação que elas se conversam, vocês vão entender, que é em relação à finalidade do controle, qual é o objetivo do controle. E daí a doutrina divide em ação de constitucionalidade, controle de constitucionalidade concreto e abstrato. O concreto seria o quê? Dentro do caso concreto. Tá? Então eu cruzei o sinal e por algum motivo houve uma discussão, houve uma lide, entrei com a ação e a partir dos temas discutidos... Eu, Letícia, grávida. Isso, exatamente. E você... a consideração como inconstitucional determinado dispositivo porque eu quero abortar o meu filho. Mas o teu objetivo é específico, interromper a gravidez. Esse é o teu objetivo. Tá? Então essa é uma ação do controle concreto. Você vai entrar com essa ação no Supremo? Não, você vai entrar com essa ação no juízo competente de origem. Então isso é controle concreto, isso é controle difuso de constitucionalidade. Tá? Essa sua ação pode chegar ao Supremo? Pode. A partir do nosso sistema recursal, você pode chegar com ela no Supremo. Ok? Ao contrário da ação do controle concreto, tem a ação do controle abstrato de constitucionalidade. Qual é a finalidade do controle abstrato? Não existe um objetivo, um bem da vida tutelado. Eu quero interromper a minha gravidez. Eu quero receber o dinheiro da indenização. Não existe esse objetivo. O que se busca no controle abstrato de constitucionalidade é tutelar a norma jurídica. Eu quero defender a norma. Então, meu objetivo básico aqui, e no caso do Supremo Tribunal Federal, é defender defender a compatibilidade das normas com o texto constitucional. Então, é abstrato. Não existe um caso concreto que me faz ir até o Supremo. Então, é abstrato. E é esse o caso que a gente está trabalhando aqui hoje. A ação direta de inconstitucionalidade, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, são ações de controle abstrato de constitucionalidade. Não existe um fato concreto que tenha dado origem àquela ação. E o controle dela vai ser feito de maneira concentrada em um órgão específico, que é o Supremo Tribunal Federal. Por isso que não há um objeto que tenha dado origem àquela ação especificamente. Tá? Então é isso que a gente visualiza na ADI e na ADPF, como em outras ações do controle de constitucionalidade abstrato ou concentrado, enfim, são as nomenclaturas que a gente usa. Então eu vou ter ação direta de inconstitucionalidade, eu vou ter ação declaratória de constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ação direta de inconstitucionalidade interventiva e a arguição de descumprimento de preceito fundamental como a base dessas ações do controle concentrado ou do controle abstrato de constitucionalidade. Ok, feito esse posicionamento, ou seja, já sabemos o que levou essa ação lá.
né? Foi a necessidade de compatibilidade dessa norma, de maneira geral, com o texto constitucional, e não um caso concreto. Quem entrou aí, o professor Cadu, Vinícius. Professor Cadu tá assistindo a gente. Aí é pressão, hein? Aí é pressão. Aí eu tô preocupado agora. O professor Cadu vai assistir a gente e vai vir falar justamente do que ele chama de bacon do direito, né, professor? Ai, meu Deus. Caduzão é um monstro. Abraço, Cadu. Enfim, vamos lá. Vamos lá que agora a pressão aumentou aqui. Legitimidade, tá? Então vamos entender a razão da Carmen Lúcia para julgar como ela julgou e para não ter entrado no mérito da ação. A legitimidade para a propositura dessas ações que a gente comentou aqui, ela está disposta no artigo 103 do texto constitucional. Tá? E lá, dentre os 9 legitimados, tá? Deixa eu só puxar aqui, dentre os 9 legitimados que a gente tem para propor essas ações que a gente comentou, existe uma divisão entre eles. Tá? Que a doutrina vai falar que é divisão relacionada à legitimidade. Alguns serão taxados, e são taxados pela doutrina, de legitimados universais ou neutros. E outros são taxados de legitimados interessados ou especiais. O que seriam os legitimados universais ou neutros? Eles não precisam comprovar qualquer pertinência temática ou qualquer interesse de agir para entrar com essas ações. Ou seja, eu não preciso falar assim, ó, estou entrando com essa ação porque ela é relacionada ao meu dia a dia, ela interfere na minha ação própria. Eu não preciso comprovar essa pertinência temática. Quem que seriam esses legitimados? Lê. O artigo 103 vai dizer lá, o presidente da República, ele tem que comprovar pertinência temática para entrar com essas ações? Não, não precisa. A mesa do Senado Federal, não precisa. É legitimada. A mesa da Câmara dos Deputados, é legitimada, não precisa comprovar pertinência temática. Procurador-Geral da República, PGR, precisa comprovar pertinência temática? Não, ele já é interessado naturalmente, universal. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil também, não precisa comprovar, é da atuação dele. Ele é legitimado universal ou neutro. Os outros, o partido político com representação no Congresso Nacional, também legitimado universal ou neutro. Outros 3 dos 9, citei 6, eles têm que provar pertinência temática. Então eles são taxados de legitimados interessados ou especiais. Preciso comprovar pertinência temática ou interesse de agir específico para propor essas ações. E quem são esses? Aí eu vou ter a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, estou falando do Legislativo no âmbito dos Estados-membros, o governador do Estado do Distrito Federal, executivo dentro dos Estados-membros, e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Aqui, bingo, é o nosso legitimado, que é a ANADEP, no caso aqui da nossa ADI e da ADPF, que é uma associação dos defensores públicos, exatamente. E segundo a ministra, eles teriam que ter comprovado pertinência temática. Isso foi impossível, porque talvez eles até tenham tentado comprovar, mas o que a ministra entendeu é que não haveria essa pertinência temática. Então, às vezes a gente lê as notícias e a gente fala, eu não estou entendendo nada, esse povo inventa essas questões processuais malucas, e a gente é natural que isso aconteça, mas quando a gente tem a base constitucional para a gente entender que isso aqui é uma teoria, que está dentro do texto constitucional, a gente, justifica. Eu posso até discutir, eu acho que tem pertinência temática, né? E outra pessoa falar, não, eu acho que não tem pertinência temática. Por quê? Acho que tem porque esses caras estão lá no front, os defensores públicos, eles vão receber pessoas ali absolutamente humildes, que não têm a mínima condição. Né? Eles vão fazer a ação para essas pessoas, né? No caso concreto, né? No controle concreto, eles que vão fazer. Então, sim. Eu discordo com a ministra. Eu discordo. Quando ela diz que eles não são legítimos. Por quê? Porque o Zika vírus, na verdade, a pessoa que pega a doença, geralmente é uma pessoa que vai precisar do auxílio. E poucos têm esse auxílio com um advogado pago. Nós sabemos o quanto custa você contratar um advogado, pegar um advogado. E eles não, exato. Eles vão estar mexendo com a massa mesmo. As pessoas que estão diretamente afetadas e vão ter que tutelar esse direito dessas pessoas, né? Exatamente. Eu confesso que eu fiquei com dúvidas no sentido de... a gente sabe que existe esse posicionamento bem rigoroso do Supremo em relação a isso,
Mas como eu não vi o voto na íntegra da ministra, eu fico até meio sem jeito, e acho que até por questão de segurança, de opinar, porque eu queria ver a fundo qual o posicionamento dela, até porque ela foi seguida... Exatamente. Ela foi seguida por quase totalidade dos integrantes do Supremo Tribunal Federal, e isso me deixou com uma pulguinha atrás da orelha em relação a qual foi o desenrolar ali da fundamentação dela. Mas só para a gente entender, então, que tem uma justificativa lógica para a gente trabalhar. Veja, tem outra questão, Lê, que me vem à cabeça, que pode ser também a fragilidade da ação em si. Tá? Eu acho que isso não deveria acontecer. Fica a minha ressalva. Tá? Mas acontece muito no Supremo Tribunal das decisões serem tomadas, no meu modo de ver, ao contrário. Os ministros recebem o tema lá para julgar, e a impressão que eu tenho é que eles estão na mesinha do café lá e vão falar assim, nós vamos julgar assim. Ou dentro do gabinete deles, com os assessores, nós vamos julgar assim, ok. Vamos procurar fundamento para isso. E daí começam a procurar o fundamento. Porque eu acho que tá errado. Eu preciso analisar os fundamentos antes. Eu preciso construir a minha decisão. No doutorado. É construção de... Nós discutíamos muito isso, né? E há uma conversa de bastidores que, inclusive, a situação lá do STF ter considerado, por meio de uma interpretação extensiva, que o crime de homofobia se encaixava no crime de racismo, que é um absurdo total, riscou tudo que a gente sabe de direito, e o professor de direito penal e o professor de teoria do direito, quando ele passa a questão de interpretação, ele está tendo que rebolar, porque a insegurança jurídica está posta. Dizem as más línguas, e eu falo isso porque são situações que a gente discutiu lá dentro do doutorado, e pessoas que são relacionadas a eles, que todos tinham posicionamento firmado sendo contra. Todos tinham. E o primeiro a votar foi o Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes, ele é um dos mais tradicionalistas ali. E diz que quando ele votou a favor, todo mundo mudou. Todos acabaram mudando o voto. Porque pensaram, mas uma das pessoas mais tradicionais votou nesse sentido de poder aplicar essa forma de interpretação extensiva criminalizando uma conduta, aí mudaram o voto. E eu acredito que isso aconteceu mesmo. Porque eles não... Se você vê, eu já tive a sorte de ter ido até Brasília com alunos e assistido uma sessão plenária com os alunos, né? E se você vê eles julgando, você fica assim, como que pode saber tanto? Transitar por tantas áreas do direito assim. Mas é impressionante. E até medo, né? Então, dá um medo de... Dá um medo. E assim, a ideia que eu tenho é que pode, veja, eu estou criando uma hipótese aqui, é um bate-papo, que pode ter acontecido, eles sabem o tamanho, eles sabem do tamanho do tema. O tema é gigante. Nós vamos falar da anencefalia. A anencefalia, eu não tenho o menor receio de dizer que está entre os 10 maiores julgamentos da história do Supremo Tribunal Federal brasileiro. Então, assim, eles sabem o tamanho da discussão. Ah, é? Foi tema do meu TCC antes do julgamento e daí se arquivou o julgamento, que o julgamento começou em 2004. Exato, demoradaço. As primeiras audiências públicas iniciaram em 2004. E eu saí da faculdade em 2005 para 2006, na verdade. E era o meu tema do TCC, o aborto anencefálico. Que legal. Eu já dava aula, para você ter noção. Olha só o tanto de tempo que foi julgar. Eu já tinha finalizado a faculdade, tinha feito uma pós e já estava terminando o mestrado, porque eu terminei o mestrado em fevereiro de 2013. Olha o tanto que demorou. Demora. Então, e esse julgamento foi absolutamente gigantesco, né? E depois eu vou até sugerir, dar uma dica para os alunos de um programa no YouTube bem legal. Enfim, e acho que sabendo o tamanho do tema, e talvez, daí friso novamente, talvez seja uma hipótese que eu estou criando louca, mas talvez eles olhando para a forma como a ação estava posta, e sabendo que talvez a vontade deles seja caminhar para algo semelhante ao que aconteceu com a anencefalia, entender que a ação não estava robusta o suficiente para eles julgarem. E falar assim, não, espera, deixa essa aqui, vamos tirar ela por legitimidade, deixa um outro legitimado vir apresentar a ação com outro teor,
para que daí a gente julgue eventualmente. Não sei, é uma hipótese que eu estou criando aqui. Mas você sabe que o Cadu falou um negócio aqui que eu acho que é até interessante a gente falar aqui. O Supremo tem levado o nosso ordenamento jurídico cada vez mais para o common law. Né? Na verdade, eu tenho a mania de dizer que o nosso ordenamento jurídico está cada vez mais parecido com uma jabuticaba jurídica, que é a expressão que o Tartucci utiliza dentro das aulas dele. Fala, o brasileiro ele tem mania de pegar as coisas que estão lá fora e introduzir aqui dentro, só que a realidade brasileira é outra. Nós temos outro sistema. E tá complicado, né? Tá bem complicado. Tá. E você sabe que agora o próximo reflexo que a gente tem para trabalhar aqui é a questão justamente envolvendo o ativismo judicial, que inevitavelmente a gente entra nessa discussão acerca dos mecanismos trazidos da common law, né? Eu vou falar um pouquinho disso porque eu acho que assim, nós somos positivistas. Eu lá no meu início acadêmico, eu falei muito a favor do ativismo judicial, a favor da abertura do nosso sistema para mecanismos de common law, muito por uma análise de deficiências que o positivismo nos trazia, históricas, né? E que, inevitavelmente, a gente tinha que ter aqui um juiz, não um juiz boca da lei, mas um juiz que fizesse algum tipo de atividade interpretativa, até porque os nossos textos normativos eles são recheados de disposições abertas e, via de consequência, a gente demandaria isso da atividade jurisdicional. E quando eu estudava lá atrás, Lê, eu li algumas críticas, está dentro do nosso roteiro aqui, eu li algumas críticas relacionadas ao ativismo judicial, né? Porque quando a gente estuda o ativismo judicial, eu estou lá discutindo fornecimento de medicamento, liminar para fazer procedimento cirúrgico emergencial, política pública que o executivo não cumpriu de maneira satisfatória de direitos fundamentais. Efetivação de direitos fundamentais. Daí a discussão é clara. Eu brinco com os alunos e falo assim para eles: vocês querem ser juiz, bonzão, vocês estão sonhando com a mesa, com o gabinete, a cafeteirinha na sala para receber os parentes e tal, e a primeira pessoa que bate na sua porta é o cara que está morrendo, que ele precisa fazer uma cirurgia daqui a uma semana. Precisa de cirurgia caríssima. Né? E aí, o que você vai fazer? E nós estamos vivendo uma situação de ativismo judicial, né? Absolutamente dramática. Mandando arrumar vaga de UTI que não existe. Não existe. Então, e daí? Entendeu? Então, eu aprendi o ativismo judicial muito com essas questões, que na prática é discutir entre a vida e a morte da pessoa, e nenhum juiz vai querer ficar com iniciar a carreira dele com morte na ficha corrida. Então, acaba liberando liminar aqui, o que prejudica a política pública de saúde, porque não vai ser uma política genérica, né, universal. Então, a gente aprendia assim, e a minha posição sempre foi assim: ativismo judicial é algo não desejado, mas muitas vezes necessário, porque eu estou falando de implementação de direitos fundamentais. E aí a minha justificativa é muito clara. Estou falando de implementação de direitos fundamentais, e aí sobre o ativismo do Supremo. O Supremo Tribunal Federal é o tutor da Constituição Federal, e a Constituição Federal diz que todas as normas garantidoras de direitos fundamentais têm eficácia imediata, devem ter eficácia imediata. Parágrafo 1º do artigo 5º. Ponto. Então, estou falando de implementação de direitos fundamentais, o STF tem legitimidade para fazer isso. Ocorre que as críticas vinham em relação ao ativismo dizendo assim, mas eu vou criar uma ditadura. Isso me assustava e era até, eu ouvia isso com um tom de sarcasmo. Nós vamos criar uma ditadura das togas. Falar um negócio desse do STF. Mas que ditadura das togas? O judiciário talvez seja a última instância em que a gente ainda possa confiar e que a gente acredite, enfim. Só que isso, obviamente, cria uma segurança e talvez a gente não sabe das outras razões que levam os juízes, e eu não estou falando de todos, obviamente, a julgar de determinada forma. Eu posso acreditar que existam interferências, inclusive de âmbito político. Isso vai crescendo e quanto mais força se dá a partir, e aí eu volto ao começo da tua conversa, a partir de uma abertura que o sistema jurídico nacional fez para instrumentos de common law, para mecanismos
do direito anglo-saxão, essa força fica inevitável. Então a gente está atribuindo funções aos julgadores, ao Poder Judiciário como um todo, que dá a eles o papel de legislativo em muitas situações. Estou falando de súmula vinculante lá em 2004, que já foi uma discussão maluca, né? O que é um enunciado geral e abstrato? Enunciado geral e abstrato aplicável a todas as pessoas é lei. Não, eu estou falando do conceito de súmula vinculante, um enunciado geral e abstrato, aplicável a todos os órgãos do Poder Judiciário e aos órgãos do Poder Executivo, e criada pelo Supremo Tribunal Federal, que é um órgão do Judiciário. Poxa, então lá em 2004 a gente já discutia isso. Hoje eu estou falando de enunciados de repetitivo, em incidente de resolução de demandas repetitivas, em assunção de competências, instrumentos que o Judiciário tem para formar esses enunciados que deverão ser aplicados para todos os níveis do Judiciário brasileiro. Então veja que realmente essa abertura aconteceu, só que eu acho que a gente tem que saber controlar. Então aqui não é assim, alguns usam errado e via de consequência o sistema está errado. Não. Eu acho que alguns usam errado e precisamos aprimorar a utilização desses mecanismos. Meu modo de ver, eu acho que a ideia de respeito à jurisprudência, de uma uniformidade da jurisprudência, tanto numa linha horizontal quanto numa linha vertical, ela precisa existir, ela precisa, sem engessar o direito, sem impedir que as partes acionem as demandas superiores e tentem mudar esses posicionamentos dos tribunais, para não engessar e para que a gente não oferte poderes absolutos a esses órgãos. Tá? Então, falando bem rápido sobre essa questão do ativismo, eu vou falar de, sei lá, 5, 6 grandes julgamentos do STF, sem a gente combinar, vou falar da questão, inclusive, do julgamento do ano passado da homofobia e da transfobia, porque é um baita exemplo de ativismo judicial, né? E que, no meu modo de ver... Dos mais absurdos. Dos mais absurdos. Um dos mais absurdos. E que, assim, no meu modo de ver, a gente vai olhar para isso como... para o ativismo judicial em si, como uma doença, uma síndrome. E essa síndrome, e é isso que eu tenho dificuldade de aceitar, ela parte de uma ineficiência de outros dois poderes. Esse é o grande ponto que deixa o judiciário confortável. Na verdade, o judiciário fica confortável. Ele fica confortável para ser ativista, porque o legislador e o executivo, ele não atua. O executivo não cria medida política pública. Nós estamos no meio de uma pandemia sem é um absurdo. Vinícius, e a gente não tem política pública. Criam brigas entre eles. Entendeu? Então, é isso que acontece. Então a gente parte de uma deficiência dos outros dois poderes, e aí o judiciário se vê se vê confortável, acho que essa é a ideia, se vê confortável para fazer o ativismo judicial, e aí, fazendo aquilo que a gente comentou agora há pouco da questão da interpretação, fazendo jogadinhas de interpretação, né? Eu pego lá o texto a partir de uma interpretação sistêmica do ordenamento jurídico, puxam lá um tratado internacional e com base nisso eu crio essa interpretação para julgar dessa forma. Mas por quê? Porque lá atrás eu tive um legislativo inerte, porque eu tive um executivo inerte e isso deixou o judiciário numa situação confortável para julgar. E aí eu entro, por exemplo, vou adiantar uns 3 temas que eu coloquei aqui, depois a gente fala um pouquinho mais deles. Tá? Em que aparentemente há invasão da esfera legislativa. Gustavo, eu vi a sua pergunta, eu já faço, tá? Tá. Pode falar. Vamos lá. Tá, deixa eu voltar aqui então no meu primeiro reflexo. Tá? O primeiro reflexo, vamos só tentar não fugir um pouquinho do tema que é o aborto. Tá? Só para a galera entender, tá? A questão que a gente estava falando terminológica de figura típica. Os artigos 124, 125 e 126 do Código Penal tipificam o aborto. Uma conduta, obviamente, repugnável. Tá? Então, interromper a gravidez é aborto nos termos do 124, 125, 126, punindo a mãe, punindo o profissional da saúde que faz o ato. E no 128, o Código vem e fala assim, olha, gente, essa conduta interromper gravidez é aborto. Mas não se pune ela se ela for praticada por médico, e aí vem duas hipóteses.
aborto necessário, que é aquele que, se não há outro meio de salvar a vida da gestante, e o aborto no caso de gravidez resultante de estupro. O código diz, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Então, gravidez proveniente de estupro mais consentimento da mãe. Essas são as hipóteses. Se vocês baterem no Google lá, vai no Google e põe lá CP, dá um enter, vai aparecer o primeiro link lá é o Código Penal. Abre o Código Penal e vai no 128. É super legal ver isso. Tem a lei ali. 128 é a disposição legal, veio lá do Legislativo, lá do Parlamento. Uma permissão, né, na verdade, é uma excludente aí de licitude. No final do caput do 128, vocês vão ver um negócio entre parênteses. Está escrito assim, vide a DPF 54. Eu acho isso um absurdo. Desculpa. Tá, vide a DPF. O que é a DPF 54, gente? A DPF 54, a gente já falou sobre ela. É o TCC. É o TCC da Letícia. É a possibilidade de interromper a gravidez de feto com anencefalia. É isso. Mas por que está vide a DPF 54? Porque o legislador não quis legislar, não quis fazer o que ele precisa fazer. Que é o quê? Inserir aqui no Código Penal a hipótese de anencefalia. Não, eles remeteram a um julgamento do judiciário. Então vejam que o sistema como um todo incentiva, estimula, alimenta esse tipo de ativismo judicial. Tá? Então a DPF 54 é a terceira hipótese que eu tenho de permissão de interromper a gravidez. Risco da mãe, gravidez proveniente de estupro com consentimento da mãe e o caso da anencefalia, desde que declarado por um laudo médico específico de que há isso. Então essas são as três hipóteses. Anencefalia, aí a Letícia vai super me ajudar. O julgamento foi finalizado em 2012, um dos maiores julgamentos do Supremo. Tá? E mais duradouros, né? Porque demorou demais para se julgar. E foi muito legal, porque... E aí eu vou fazer a primeira dica. Vou dar a primeira dica. Eu falo isso para todos os meus alunos, quem estiver assistindo, que for meu aluno, vai saber o que eu vou falar. Tem um programa, na verdade é um programa do Supremo Tribunal Federal, que se chama Grandes Julgamentos do STF. É muito legal. Então ele tem julgamentos do STF lá do início. Então, todos os grandes julgamentos do Supremo você vai achar. Então, quero ver sobre a anencefalia. Então você vai lá no YouTube e põe lá, Grandes Julgamentos do STF, anencefalia. Já vai aparecer. É um programinha que demora de 25, 26, 27 minutos até 1 hora, a depender do tamanho do julgamento, que tem programas maiores, e eles dão um tom. O que aconteceu durante o julgamento? Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí mostra o voto dos ministros, mostra, e daí no caso da anencefalia. Exato, no caso da anencefalia mostra as audiências públicas, que foi um troço sensacional que aconteceu. Exatamente, a demonstração. Não teve, né, a mesma discussão, né? Não teve. Por isso que eu acho que já estava decidido. Por isso que eu acho que já estava decidido. Não foi chamado médico para discutir, nada, não foi chamado qual é a consequência da microcefalia, o que ela traz de impossibilidade. Exato. Foi isso que eu achei. Então eu achei que estava frágil, eles falaram assim, deixa para depois. Pré-julgado, né? Estava pré-julgado. Eu acho, tá? Então, assim, voltando na anencefalia, foi um baita julgamento. Abriu, foi uma das primeiras vezes que o Supremo, em um julgamento grande, né, trouxe a questão dos intérpretes da Constituição, ou seja, a decisão judicial não é construída aqui só pelos ministros, existem temas que a gente vai ter que ouvir a comunidade, e isso aconteceu no caso da anencefalia, achei super legal. E aí um ponto que eu queria fazer uma ressalva, que é um personagem que ele transita entre os dois temas, que é o ministro Barroso. O ministro Barroso, no julgamento da anencefalia, no julgamento da anencefalia, ele foi amicus curiae, e ele foi advogado de uma associação de médicos, que inclusive propôs a ação, né? E olha que legal, eu até transcrevi aqui para passar para vocês. Ele usa como base argumentativa, como advogado, tá? Na época, a falta de atividade cerebral, o que tornaria a interrupção da gravidez do feto anencefálico um fato atípico, não previsto no Código Penal, que, para tanto, requereria vida potencial. Então a ideia dele para ser típico, eu preciso ter vida em potencial. Se eu não tenho vida em potencial... O anencefálico vida, é o fundamento que ele... Exato. E foi a posição que, em geral, foi seguida pelos votos vencedores à época
do julgamento da anencefalia. Tá? Então, por que eu estou fazendo uma ressalva em relação ao Barroso? Porque se, da forma como estava colocada essa ação, essa arguição de descumprimento de preceito fundamental hoje, que foi julgado semana passada, e se eu for usar o argumento do Barroso, não cola. Se eu for usar o argumento dele na época da anencefalia, não vai colar. Porque no caso da microcefalia, eu não posso obrigatoriamente, de maneira genérica, dizer que o feto microcefálico não tem atividade cerebral, porque tem. Então daí perde força essa... Ah, Vinícius, mas eu posso trazer outros argumentos. Posso trazer outros argumentos. Mas esse eu já tiro de lado. E por que eu lembrei do Barroso? Porque o Barroso, no julgamento, e aí é o meu terceiro reflexo aqui, no julgamento ele falou sobre o tema. Embora ele já estava vencido, a maioria já tinha sido constituída para seguir a Carmen Lúcia, não conhecendo da ação, né, da DPF, ele falou. É o que a gente chama lá no... discutiram, né, a forma que deveria ser discutido, né? Simplesmente eles deram uma falta de legitimidade, então não veio o mérito para ser discutido. Né? Mas, então, mas aí o Barroso ele fez um negócio interessante que às vezes acontece nas decisões judiciais, que são aqueles trechos da decisão que eles não formam o precedente em si, né? Mas que a gente chama de questões obter dictum. Né? Questões de dica de passagem. Vixe, Maria, eu tô ferrado. Acabou de chegar aí, professor Tiso. Só fera, só fera, só fera. Só fera. Saudades, Andréia, mulher do professor Bruno Grego. A Gleisa. Beijo pro casal aí. Vamos lá. Então, essas questões, elas são chamadas de questões obter dictum. Ou seja, estão sendo ditas de passagem porque elas não vão ter peso para a formação do precedente. Então, ele quis falar. O Barroso quis falar. Incrivelmente que isso aconteceu no julgamento agora. E daí, eu vou até puxar aqui, ele fala assim, é um texto longo, mas eu vou dizer, ele entrou no mérito. Ele quis entrar no mérito. Ele quis, foi um impulso dele para falar assim, eu já vou dar o meu voto. Quando vier, a minha posição está marcada. Então ele fala assim, e daí a gente entra nessa discussão dura, espinhosa. Para que não haja dúvida, ele fala, mulheres são seres autônomos que devem ter o poder de fazer as suas escolhas existenciais e não úteros a serviço da sociedade. Ele continua. A tradição, essa parte é interessante. A tradição judaica cristã condena o aborto. E deve-se ter profundo respeito a esse sentimento religioso. E, portanto, e aí esse ponto que eu destaco, é plenamente legítimo ter posição contrária ao aborto, não praticar o aborto e pregar contra a sua prática. Ele está valendo disso. Mas será que a regra de ouro subjacente a ambas as tradições, que é tratar o próximo como a si mesmo, é mais bem cumprida, atirando ao cárcere a mulher que passa por esse drama? Pessoalmente, ele diz, não creio. Portanto, sem abrir mão de qualquer convicção, aí ele firma, é perfeitamente possível ser simultaneamente contra o aborto e contra a sua criminalização. Então veja que ele deu um passo gigante em relação ao tema da ação. O tema da ação era zika, era microcefalia. Ele vem e fala assim, é perfeitamente possível ser simultaneamente contra o aborto e contra a criminalização. Ele não fala criminalização em hipóteses XYZ. Ele entrou no mais espinhoso do tema, que é a questão da discussão geral acerca do aborto. E daí ele termina falando, acesso aos serviços públicos de saúde, aconselhamento adequado, informações sobre métodos contraceptivos e algumas gotas de empatia produzirão melhor impacto sobre a realidade do que a ameaça do encarceramento. Atirar no sistema penitenciário mulheres que já vivem um quadro aflitivo, quando não desesperador, é não compreender a grandeza do sofrimento de quem se encontra em tal situação. Ninguém faz aborto por prazer ou por perversidade. E aí ele encerra. Absolutamente obter dictum, não tem peso de precedente nenhum, mas ele já falou o que ele quer, o que ele imagina. Ele é a favor, ele sempre foi a favor. Ele é. E, enfim. Aquele julgamento dele, que deu a possibilidade a partir do terceiro mês, foi ele. Ele que foi nessa linha do STF. Para considerar crime somente a partir do terceiro mês. O aborto que ocorre a partir do terceiro mês. Enfim. Uma coisa que eu fico aqui pensando, né? Ô Newton, você mandou uma pergunta aqui e eu não consegui ver. Manda para mim no WhatsApp, fazendo favor, que daí eu consigo enxergar
e faço a pergunta para o professor. Com relação ao Brasil ser um Estado laico, né? Como você visualiza uma religião ter tanta influência ainda numa decisão que não poderia ter influência? Né? Porque se o Brasil é laico, eu não poderia ter tanta influência. E eu fico assim, às vezes eu fico assim, me dá até um certo desespero de ouvir quando o nosso presidente fala que o próximo ministro do STF vai ser um crente, como se desse qualidade para as pessoas, a pessoa ser crente ou não a Cristo, né? Eu fico assim, abismada, porque independente do que se discute ali, o que deve ter que se considerar é questão jurídica, né? Como que você visualiza essa intromissão de algo tão forte, tão arraigado nossa aqui no Brasil? Vou começar pela parte final. É algo tão forte e tão arraigado que eu acho inevitável que eu não vou nem dizer influência, mas é inevitável que essas questões elas tenham voz. Essas crenças tenham voz. Entre ter voz, entre tentar influenciar, entre serem ouvidas, como aconteceu no caso da anencefalia. Né? A gente teve ali a atuação como amicus curiae da CNDB e de outras instituições. E isso ser levado como base jurídica de fundamentação de uma decisão judicial, acho que é um intervalo absurdo. E daí eu deixo a dica aqui que eu já dei. Programa Grande Julgamento do STF, assistam o da anencefalia. O ministro Marco Aurélio, que é o relator desse caso, ele fala exatamente isso, ele responde a tua questão. Porque ele pontua de maneira muito clara que ele respeita absurdamente, mas o Estado é laico. Ele fala exatamente isso. O Estado é laico, leigo, não confessional. Esse é o nosso Estado. As decisões estatais não devem ser direcionadas a partir desse tipo de crença. A crença tem que ser respeitada, ela tem que ser ouvida. Fizeram missas na frente do Supremo Tribunal Federal em 2012, na véspera do julgamento da anencefalia. Então, quer dizer, isso tudo aconteceu. E a gente é muito forte, é inevitável que a gente receba isso. Agora, isso não pode servir de base argumentativa, de fundamento principal para a gente julgar em determinados sentidos. Mas, aí vem um ponto que é a minha crítica em relação, por exemplo, a diversas discussões relacionadas ao ativismo judicial. Por que o legislativo não legisla? Porque eu tenho muitas bancadas, muitos interesses, que são interesses ideológicos. Ideológicos que estão lá encobertos por bancadas. E para essas bancadas e para esses parlamentares, não é negócio vamos levantar a discussão em relação ao aborto em si. Posso interromper, como medida política pública de saúde, vamos interromper a gravidez que tiver até o 3º mês. É a questão da mãe, é a liberdade da mãe que vai estar sendo discutida. Eles não vão discutir. Teria que discutir? Teria que discutir. É um tema que há quanto tempo? Desde que eu entrei na faculdade, há muitos e muitos anos, discute essa questão do aborto. Como é que não é um tema de interesse? O professor Vanderlei de Paula Barreto, quando eu tive aula no mestrado com ele, ele foi bem claro, e ele é extremamente garantista, tradicionalista no direito, ele falou, o aborto em menos de 10 anos vai ser liberado no Brasil. E isso foi em 2011. Né? Então, nós estamos aí à beira de 10 anos e a discussão ainda continua na mesma situação, entendeu? Eu não vi nada que viesse de diferente do que aquilo que já se discutia. Não vai votar. Não vai votar. Eu vou contrariar. Não vai. E, vou te dar outro exemplo. Coloquei aqui no meu material. Julgamento da anencefalia. Fala do ministro Lewandowski. Lewandowski foi um dos que votou contra. Ele foi voto vencido. Ele falou assim, ele julgou lá na anencefalia, 2012. O STF é incompetente para tratar desse assunto. Porque a competência para tratar desse assunto é legislativa. Sensacional. Isso aqui quem tem que falar é o legislativo, não é o judiciário. Ele falou isso claramente. Daí, beleza, ele foi voto vencido, ninguém deu muita atenção.
E aí, se você está assistindo o programa Grandes Julgamentos do STF, você passa batido por isso. Mas como um dos temas que eu tinha levantado aqui era o ativismo, você, olha que interessante. E daí, eu chamo a atenção para mais outras duas falas. Uma da repórter, que é uma repórter do programa em si. No final do julgamento, ela fala assim, 2012, a expectativa agora é que o parlamento brasileiro assuma o papel dele de legislar sobre o assunto. Atualmente tramitam no Congresso Nacional 2 projetos de lei sobre o aborto, mas nenhum deles tem data para ser votado. Piada!